A unificação italiana. A unificação italiana foi um processo de união entre os vários reinos que compunham a Península Itálica após a expulsão dos austríacos. Ela ocorreu na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Com isso, os reinos passaram a formar um só país, o Reino da Itália, sob o reinado de Victor Manuel II. O processo tárdio resultou no atraso do desenvolvimento industrial italiano e na corrida para a ocupação dos territórios da África. Os camisas vermelhas italianas, liderados por Giuseppe Garibaldi, combateram pelo sul da Itália. A Península Italiana era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados muito distintos entre si. Ao norte, parte do território estava ocupado pelos austríacos. Cada um tinha sua própria moeda, sistema de pesos e medidas e adunas. Até mesmo o idioma era diferente em cada uma destas regiões. A Itália era predominantemente agrária e somente o reino de Piemonte e Sardenha começava a ter indústrias, e assim uma burguesia influente. Com o liberalismo trazido pela Revolução Francesa, os movimentos nacionalistas italianos lutavam pela unificação política do país. Contudo, com as derrotas sofridas na Revolução de 1848, o sonho de formar um só país parecia enterrado. A partir de 1850, no entanto, a luta se reacende com o ressurgimento dos movimentos pela unidade nacional. O coordenador de movimento pela unidade nacional era Camilo Benso, o conde de Cavour, que estava à frente do ressurgimento, como era chamado o ressurgimento. Cavour era o primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, única região que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Deste reino partiu uma liderança política que faria a unificação dos demais reinos da Península Itálica, lideraria a expulsão dos austríacos e, posteriormente, combateria os franceses. Em 1858, o reino de Piemonte-Saderna assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Nesse momento, destacava-se a liderança de Cavour. Um ano mais tarde, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria, com o apoio militar da França. A guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Magenta e Solferino. A França retirou-se da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar e o reino de Piemonte-Saderna foi obrigado a assinar o Tratado de Zurique em 1859. Neste, ficou estipulado que a Áustria permaneceria com Veneza, mas cendia a Lombardia ao reino de Piemonte-Saderna. O tratado previa ainda que os franceses ficariam com o território de Nice e Saboia. Uma guerra paralela, movida por Gilberte Garibaldi, esposa de Anita Garibaldi, resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Modena, além da Romagna. Os territórios foram incorporados pelo reino de Piemonte-Saderna, após a realização de um plebiscito em 1860. Surgia assim o Reino da Alta Itália. Também em 1860, Nápoles foi conquistada após os ataques de Garibaldi ao Reino das Duas Sicílias. Os estados pontifícios foram estabelecidos na mesma época, e o movimento resultou na ligação entre parte sul e norte da Itália. Em 1861 foi criado o Reino da Itália. Faltava, contudo, anexar Veneza, ainda ocupada pelos austríacos, e Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para a proteção do Papa Pio VI. Se antes a França foi aliada da unificação, agora era contrária ao movimento, por temer o surgimento de uma nova potência em suas fronteiras. Um movimento paralelo, traçado pela Prússia, tentava promover uma unificação alemã, a qual a França também era contrária, e, para tanto, contava com o apoio da Áustria. As disputas culminaram em 1866, na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano, e em 1877 começou a Guerra Austro-Prussiana. Aliada da Prússia, a Itália recebeu Veneza, mas foi obrigada a ceder Tirol, Trentino e Istria para o Império Austríaco. Somente em 1870, quando explodiu a Guerra Franco-Prussiana, o exército italiano pôde entrar em Roma, devido à derrota dos franceses naquela guerra.
Ao fim do processo, a Itália unificada adotou o regimento de monarquia parlamentista. Quando a Roma foi anexada em 1870, o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro na cidade do Vaticano e recusou o reconhecimento da unificação da Itália. Em 1874, o pontífice proibiu aos católicos de participarem da eleição que votaria no novo parlamento. Este desencontro entre o governo italiano e o Vaticano foi denominado Questão Romana. O problema perdurou até 1920 e foi solucionado com a assinatura do Tratado de Latrão, durante o governo de Benito Mussolini. Pelo tratado, o governo indenizaria a Igreja Católica pela perda de Roma e concedia a soberania sobre a Praça de São Pedro, e reconhecia o Estado do Vaticano como uma nova nação, cujo chefe de Estado era o Papa. E, por sua parte, o pontífice reconhecia a Itália e seu governo como um Estado independente. Após uma série de conflitos, as cidades de Veneza e Roma foram finalmente anexadas ao novo governo. A unificação da Itália fez surgir um Estado unido territorialmente sobre a monarquia constitucional. Dessa maneira, o país iniciou sua expansão territorial para a África. A unificação da Itália teve seu fim no ano de 1922, quando, após anos e anos de resistência da autoridade papal, o Tratado de Latrão completou a formação da nação italiana. Essa atitude desequilibrava os interesses das potências já constituídas, como a Alemanha e França, e levaria à Primeira Guerra Mundial. Algumas curiosidades sobre a unificação italiana. Também conhecida como Ressurgimento, foi um processo complexo que ocorreu ao longo do século XIX e resultou na formação do Reino da Itália em 1861. Antes da unificação a Itália estava fragmentada em vários estados e reinos, como o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias e o Reino dos Estados Papais. Dois personagens centrais na unificação foram Giuseppe Garibaldi, o líder militar carismático, e o conde Camilo de Couvet, que foi o primeiro-ministro do Reino de Sardenha e arquiteto da unificação política administrativa. A França também teve um papel crucial na unificação, especialmente na guerra contra a Áustria em 1859. Couvet fez uma aliança com Napoleão III para derrotar os austríacos. Em 1860, Garibaldi liderou a famosa Expedição dos Mil, uma campanha militar com voluntários que desembarcaram na Sicília e conseguiram conquistar o Reino das Duas Sicílias. O Ressurgimento foi alimentado por movimentos nacionalistas que promoviam a ideia de uma Itália unida, com figuras literárias e culturais, como Alessandro Manzoni, por exemplo, incentivando o sentimento nacional. Embora o Reino da Itália tenha sido proclamado em 1861, Roma, que era parte dos Estados Papais, só foi incorporado ao reino em 1870, após a retirada das tropas francesas. Até mesmo antes da unificação, a Itália não tinha uma língua comum, oficialmente reconhecida. O italiano padrão, que conhecemos hoje, foi baseado no dialeto toscano, influenciado pela literatura de Dante e Petrarca. Também, a unificação não resolveu imediatamente os problemas sociais e econômicos da Itália. Havia grandes disparidades entre o norte, mais industrializado, e o sul, predominante agrário. Há também a unificação da Itália teve um impacto duradouro na política europeia e estabeleceu bases para um forte sentimento nacionalista, que continuaria a afetar o continente nas próximas décadas.